Olá pessoal, como eu agendo pacientes no Prontuário Verde? Como agendo meu primeiro paciente? Como agendo consulta? Como agendo procedimentos? Vamos ver isso na prática. Vou compartilhar minha tela, fica comigo nesse vídeo até o final, é bem simples. Então, olhando aqui a tela do Prontuário Verde, o que nós podemos ver? Na esquerda nós temos um menu chamado Agenda. Clique nele, não confunda com o outro item ali chamado Minha Agenda, isso nós vamos ver mais à frente no treinamento. Cliquei sobre a agenda, está aqui os meus horários disponíveis, na espécie de um calendário, bem simples. Vou pegar, por exemplo, o dia 28 de janeiro, 9 horas da manhã, e clico sobre uma área vazia. Apenas cliquei ali. O que ele está me pedindo? Olha, está dizendo aqui que eu vou agendar uma consulta dia 28, 9 da manhã, duração de meia hora, posso alterar, posso marcar uma consulta de 1 hora, ou posso escolher aqui, por exemplo, outra duração, botar 1h30, por exemplo. Pronto. E vou digitar o nome do paciente. Eu preciso apenas digitar o nome, é bem simples, não precisa estar cadastrado, não precisa do cadastro prévio do paciente, é nome e telefone. Então, Joana da Silva, por exemplo. E aqui digito um número de telefone qualquer. Nome, telefone, agendar. Pronto, paciente agendado. Muito simples, né, pessoal? É extremamente fácil. E agora, digamos que eu fosse agendar um outro paciente, digamos na sexta, dia 29, que já existe, que ele já está cadastrado na base de dados, um paciente já consultou algumas vezes, é mais fácil ainda. Eu clico aqui, quando cheguei aqui no nome do paciente, eu tenho já um paciente cadastrado chamado João, vou digitar aqui, João. Quando digitei, apareceu ele, eu cliquei, pronto, já trouxe o telefone dele, trouxe o nome e está agendado, certo? Muito simples, né, pessoal? O paciente foi agendado, está na lista, ou seja, cliquei sobre uma área vazia, agendei o paciente. Outra forma é clicar lá em cima sobre aquele botão grande, agendar na esquerda. Faz a mesma coisa, é um outro atalho. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Vocês viram que o paciente ficou com o status de agendado, ou seja, o paciente está agendado. Se eu clico sobre o agendamento, ele abre algumas opções. Eu quero que vocês vejam alterar a situação. A segunda opção. Eu posso clicar ali e dizer outra situação desse paciente. Por exemplo, que a consulta, eu liguei para ele um dia antes, confirmei que a consulta está confirmada. Então, clicando aqui, eu altero, já ficou de outra cor, essas cores aqui seguiam pelo status, e eu posso ir alterando esses status para outras situações, como o paciente está presente, já chegou no consultório, ele já foi atendido, ele faltou, a consulta foi cancelada pela clínica, cancelada pelo paciente, e assim por diante. Certo? Bem fácil, né, pessoal? Além disso, aqui na direita, vocês veem que existe um mini calendário, isso é bem bacana, é bem importante. Viram que está em verde, amarelo, tem algumas cores. O que é esse mini calendário que nós chamamos? É um atalho. Imagina que o paciente ligou para vocês e diz: quando é que é o próximo dia que tem horário disponível? Vocês vão pegar aqui, nesse mini calendário, o que estiver em verde, todos os horários livres, é só marcar o paciente. O que estiver em amarelo, eu tenho pacientes marcados, mas a agenda ainda não está cheia, ainda há horários. O que estiver em vermelho, a agenda está lotada. É um grande facilitador. Aqui à direita em cima, eu consigo escolher o profissional com o qual eu estou trabalhando. Imagina que eu tenho 10 profissionais de saúde, eu escolho a agenda de qual profissional eu estou trabalhando, ou escolho a opção todos os profissionais para que apareçam todos, certo? Além disso, lembra do botão superior, agendar, na esquerda que eu mostrei? Você pode chegar no botão superior e, além de clicar no agendar, que faz a mesma coisa que clicar sobre uma área livre, tem aquela seta para baixo aqui na direita, vocês estão vendo? Se eu clico sobre essa seta, ele abre mais opções. E o que é isso? Marcar consulta é a opção padrão que nós sabemos, que já utilizamos. Marcar encaixe, se eu clico aqui, é a mesma funcionalidade de marcar consulta com uma diferença. Eu marco mesmo que já tenha paciente naquele horário. É um encaixe, posso botar um paciente sobre o outro, ou seja, sem validar um conflito de horário, quando eu estou com a agenda cheia e preciso encaixar alguém. Se eu clico sobre a opção marcar compromisso, eu posso marcar compromissos que eu tenha. Por exemplo, no dia 28 de março, digamos que eu tenha uma consulta médica à tarde. Então eu clico aqui, boto aqui que no dia 28 de março, às 14 horas, por exemplo, eu tenho até às 15, digamos, eu tenho uma consulta médica. Salvo e pronto. O que aconteceu? Eu coloquei ali, olha lá, compromisso, consulta médica, às 2 da tarde, já ficou minha agenda ali ocupada com o meu compromisso. Além disso, a última opção aqui é bloquear a agenda. Digamos que tem um dia que eu não posso atender, eu clico aqui. Por exemplo, digamos que no dia 29 de março, que é a sexta, eu não posso atender o dia todo. Vou botar aqui das 8 da manhã até as 19 horas, digamos. Fechar minha agenda. Salvei. Opa, já tem um paciente marcado, então ele não vai deixar eu fechar porque já tem paciente marcado. Então vou botar aqui das 10 da manhã, digamos. Ok,
Fechei minha agenda, vou atender o João, depois eu não venho mais. Viu que ele já controlou, tem paciente marcado, já avisou, olha, antes de fechar a tua agenda, remarca aqueles pacientes lá. É inteligente nesse sentido, isso é bacana também, tá, pessoal? Então aqui, como eu uso a minha agenda. A última coisa que eu quero passar para vocês. A agenda tem algumas facilidades, alguns facilitadores. Por exemplo, nessa barra superior, eu clico aqui, vejo ela em tela cheia. Fica mais fácil, aqui eu consigo ter uma visão mais ampla. Então é uma forma. Outra forma é eu mudar o jeito que eu vejo. Aqui está no modo semana, começa no domingo, termina no sábado. Se eu coloco segunda a sexta, começa na segunda, termina na sexta, não aparece sábado e domingo. Se eu coloco o dia, vejo apenas o dia. O mês todo. Lista, uma lista de pacientes, isso aqui é bom para imprimir a agenda do dia. Então uma outra forma de visualizar a agenda. E aqui, além desse modo todo, nós temos um botão aqui, modo lista. Vocês estão vendo no canto superior aqui direito? Se eu clico em modo lista, é uma outra forma. Ao invés de ver a agenda como um calendário, ele mostra como modo lista, com uma listagem de pacientes agendados, no qual fica aparecendo um quadradinho para cada horário disponível. Tem muita gente que gosta dessa visualização. As duas funcionam exatamente iguais. São preferências da forma que você gosta mais de trabalhar e você alterna por esse botão. Vai e volta ali na direita para cada um dos modelos de agenda que tem. Certo? Aqui nós temos ainda um botão configurar agenda, que eu não vou entrar nele agora. A gente tem um treinamento avançado, depois personalizando a minha agenda, que diz como eu configuro a minha agenda. O que é essa configuração? Aqui vocês viram que a agenda está aberta das 7 da manhã até às 19 horas. Isso. Eu posso aqui depois chegar e dizer, olha, o doutor fulano de tal só vem quinzenalmente, ele só vem nas quartas, ele começa às 10, termina às 2, ele vem uma semana sim, vem uma semana não, e assim por diante. Eu consigo configurar tudo isso aqui, liberar que dia atende, que dia não atende, que dia a agenda está aberta, que hora é meus intervalos, que horário começa, que hora termino. Só que agora não é o objetivo. Agora é aprender a agendar paciente e utilizar. Mais à frente, no treinamento avançado de agenda, você vai aprender como faz isso. Certo, pessoal? Aqui você aprendeu como agendar os seus pacientes no Prontuário Verde. É fácil, é simples. Não fique só no vídeo. Vá lá, agende o seu paciente e teste. Até o próximo vídeo de treinamento. Um grande abraço.